Eu me rendo a ti, tu és como um rio, rio de água viva, flui dentro de mim, és manancial, forte e inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia, Jesus. Eu costumo dizer que com a mesma alegria que eu prego para 10, para 15, para 20, eu prego para mim e para mais uma pessoa. Louvado seja Deus. E nós chegamos à sexta-feira desta campanha, que é o Vale de Osso Seco. Mês de julho é um mês atípico que nossos irmãos saem para descansar, né, um pouco da labuta, do trabalho do dia a dia. Isso não tem nada errado com isso, mas nós que não fomos, estamos aqui para adorar o Senhor nesta noite. E esta palavra do Vale de Osso Seco muito me chama a atenção, porque quando Ezequiel tem essa visão, Deus vai mostrar o extraordinário para Ezequiel, vai mostrar para ele que um vale de ossos secos, e detalhes, sequíssimos, né? E eles estão separados. E quando durante esta campanha, ouvimos 5 mensagens, e a sexta vai ser hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus. A gente vai ver que foi ministrado pelos nossos pregadores, nossos obreiros que ministraram anteriormente a mim, sobre o que significa este osso separado dos seus ossos, né? Vai dar um período em que Israel sai cativo de dentro das suas dependências, do seu país, levado cativo pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E ali eles passam um período de 70 anos na província da Babilônia. E ali eles já não têm um momento de cultuar o Senhor, não têm um momento de buscar a presença de Deus, e eles morreram espiritualmente falando. Louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e eles morreram espiritualmente, né? Só que de repente esse texto não vai dizer para nós com precisão quanto tempo ele já estava no cativeiro quando Ezequiel tem essa visão, quando o Senhor leva em espírito Ezequiel até aquele vale de osso seco, né? Mas o Senhor leva Ezequiel, mostrando para Ezequiel a verdadeira situação do povo de Israel se encontrava naquele momento. Louvado seja Deus. Mas aí a gente vai ver que ele vai mandar perguntar para Ezequiel: filho do homem, poderão esses ossos reviver? Ezequiel poderia dizer: olha, eu acredito que não tem mais jeito. Mas ele disse: Senhor, tu sabe. Por que Ezequiel vai dizer que o Senhor é quem sabia? Porque ele sabia. E nós sabemos que o nosso Deus não tem causa impossível para Ele, porque Ele é dono da vida. A Bíblia diz que Ele dá a vida, Ele tira a vida, Ele tem poder de lançar a alma no inferno daquele que não obedece à sua vontade. Louvado seja Deus. E aí Ezequiel vai ter essa visão, louvado seja Deus, do vale de osso seco. E o Senhor vai mandar que ele profetize. Ezequiel vai profetizar sobre este vale, e esse vale vai começar a se juntar osso no seu osso. O que é que eu entendo? Quando o homem de Deus começa a profetizar, há um despertamento no meio do povo de Israel, que estava ali na província da Babilônia, e há um mover de Deus no meio deles. Eles são impactados pela presença de Deus, ou seja, sempre que existir profeta e profetizar, Deus vai agir, Deus vai mover, Deus vai fazer coisas grandes e extraordinárias para que o seu nome seja glorificado. E quando Ezequiel profetiza, há um mover de Deus no meio do seu povo. Louvado seja Deus. E a gente vai ver aqui no versículo de número, louvado seja Deus, ainda de Ezequiel
no capítulo 37, no versículo de número 23, vai dizer assim: e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, e nem com as suas abominações, e nem com suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares da sua resistência em que pecaram, e os purificarei, e assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ou seja, a gente vai ver aqui que esse vale de Ossos Secos, ele não era algo literal, ele era algo espiritual. A igreja, a congregação de Israel estava morta espiritualmente, elas não cultuavam mais, eles não buscavam mais a presença de Deus, eles não tinham mais uma comunhão com Deus. Então o que é que acontece nesse momento? Eles vão morrer espiritualmente. É o que acontece conosco quando nós deixamos de nos congregar, quando nós deixamos de cultuar, de adorar o Senhor, e aí entram as abominações em nossas vidas, e nós perdemos aquilo que nós temos de mais gostoso na vida de um crente: a comunhão com Deus e com a sua presença. Louvado seja Deus. Mas aí ele vai dizer no versículo 24 ainda: e o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Aleluia! Quando eu olho para esta palavra aqui, Deus revela para Ezequiel algo muito extraordinário, muito impactante. Louvado seja Deus, porque à vista aqui que nós vamos ver que o rei Davi, ele vai reinar sobre Israel pelo determinado tempo, e quando Davi morre, seu filho Salomão reina sobre Israel, mas quando Salomão morre, o seu filho vai reinar sobre Israel, mas o seu reino não é bem sucedido. Então, se nós fôssemos humanamente olhar, o reino de Davi se acabaria no seu neto. Louvado seja Deus, porque quando o seu neto vai reinar sobre Israel, ele governa mal e faz o que é mal aos olhos do Senhor, e o seu lugar é colocado um servo, um escravo, para reinar no seu lugar. E nós vamos entender que Deus estava mostrando para Ezequiel, dizendo que Davi seria um reino eterno. Então ele já apontava para o Messias que viria para salvar o povo de Deus do pecado. Louvado seja Deus. E aqui já apontava para Jesus, a vinda de Jesus se tornando de verbo, se tornando carne, como vai dizer lá em João no capítulo 1. Louvado seja Deus. Vai dizer que o reino de Davi será eterno, e ele reinará sobre eles, e terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e observarão. E no versículo 25 ele vai dizer: e habitarão na terra que eu dei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, e eles e os seus filhos, e as vossas filhas, e os seus filhos para sempre. E Davi, o meu servo, será o seu príncipe eternamente. Quem é o príncipe de Israel eternamente? Jesus Cristo de Nazaré, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E a gente vai descobrir nesta palavra que o Senhor, ele vem de uma forma extraordinária fazer algo para o seu povo, dizendo: ei, vocês estão mortos, para mim, para outros vocês já não teriam mais jeito, mas eu sou Deus que ressuscito, sou eu Deus que tiro no vale de Ossos Secos e faço um exército numeroso, para que o meu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre. Aleluia! Oh, aleluia, louvado seja Deus. E aí a gente vai ver o zelo de Deus para com o seu povo. O Senhor se preocupa com o seu povo, e hoje nos nossos dias não é diferente. O Senhor tem se preocupado com a sua eleita, com a sua igreja, porque Ele virá buscar a sua igreja, Ele virá e não tardará, diz a sua palavra. Louvado seja Deus. Aleluia. E no versículo 26 ele vai dizer: e farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e eu os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre.
Aleluia, promessa de Deus para nossas vidas. É Deus que está prometendo que fará um santuário para sempre, e Ele estará no nosso meio para sempre. É uma aliança eterna, perpétua. Somente Deus pode dizer que algo é eterno, porque Ele é o eterno, aleluia. Ele faz de acordo com a sua vontade e o seu querer. Louvado seja Deus. E ele diz no versículo 27, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Louvado seja Deus. Ou seja, o Senhor estava dizendo para o povo, no Ezequiel 37, lá no início, que eles eram o exército, era simplesmente o vale de ossos secos. Mas Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, ainda que você seja só ossos secos, eu tenho o poder de mudar a tua história. Eu tenho o poder de mudar a tua trajetória. Eu tenho o poder de dar uma nova história para você. Louvado seja Deus. Aleluia. E no versículo 28, e o último versículo do capítulo 37 vai dizer: e as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, e quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Aleluia. E aqui a gente vai ver que foi uma promessa de cativeiro para o povo de Israel de 70 anos na Babilônia, mas eles passaram por esse processo, mas chegou o momento de resgatar, de voltarem para a sua terra natal, da onde eles não deveriam nunca ter saído. E quando eles voltaram a cultuar ao Senhor e agradecer a Deus e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro e nos colocou na posição de nação livre novamente. Louvado seja Deus. Irmãos, que palavra maravilhosa que Deus vai mostrar para Ezequiel, aleluia. Ele pegando de um povo, de um vale de ossos seco. Vamos imaginar aquele vale de ossos seco, como já foi falado em mensagens anteriores, louvado seja Deus, sobre o vale de ossos seco. Vamos imaginar que o vale acontecia, onde havia as guerras, acontecia nos vales. Porque, de acordo com a história de Israel, das guerras, quando aquele povo morria, não precisava ser tirado de lá, eles ficavam lá mesmo. Não tinha trabalho de sepultamento, mas ali se tornou um vale de osso seco espiritual, Deus mostrando a situação que aquele povo se encontrava. Aí o que é que vai acontecer? Deus vai dar a visão para Ezequiel, para que profetize sobre o vale. Ezequiel vai profetizar sobre o vale, como Deus mandou. Deus faz uma pergunta para Ezequiel: filho do homem, poderão esses ossos voltar a viver? E ele vai dizer: Senhor, tu sabes, né? Então ele diz: profetiza sobre esse vale de ossos secos. Ezequiel vai profetizar, e quando Ezequiel está profetizando sobre o vale, Ezequiel não imagina o que é que Deus está querendo fazer, né? Ezequiel não sabe qual é o projeto de Deus, o profeta não sabe, ele não está para indagar qual é o projeto do Senhor, ele está para fazer a vontade de Deus. E Deus mandou: profetiza sobre o vale de ossos secos. Ezequiel profetiza que vai se juntar osso nos seus ossos, juntou os ossos nos seus ossos. Profetiza que vai nascer carne, vai nascer nervos, vai nascer pele sobre a carne, e eles vão se tornar em pé, e ele fica um exército em pé. Só que o profeta vai olhar e diz: falta algo ainda. O que é que falta, filho do homem? Eles não estão vivos ainda. Então profetiza o Espírito que entre neles e que eles possam reviver. Aleluia. E como é que nós profetizamos hoje? Presbítero Francisco Vieira, o Espírito do Senhor, através da palavra de Deus, através da oração, dizendo: vai viver, vai viver, vai viver em nome de Jesus, e vai viver, porque somente o Senhor Jesus pode nos dar vida e vida em abundância. Louvado seja Deus. E aí Ezequiel profetiza, aqueles se tornam um exército ao extremo,
E ali Deus manda dizer: profetiza agora o Espírito sobre eles. E Ezequiel vai profetizar. Mas antes Deus vai dizer: Ezequiel, filho do homem, sabe quem é esse vale de ossos seco? É o povo de Israel, que deixaram de buscar a minha face, não estão mais se congregando, não estão mais adorando, eles se dividiram, eles estão espalhados por todo lugar. Mas o Senhor vai fazer uma promessa para o povo de Israel, dizendo: vai chegar o tempo que eles não serão mais dois povos, mas serão só um, e eles serão seguirão somente a um Deus, a qual é o Deus de Israel. Aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja Deus! E ali Ezequiel profetiza, e no meio deste vale de ossos secos, Deus vai revelar algo extraordinário para Ezequiel, que talvez Ezequiel não entendeu. Eu imagino que Ezequiel não tenha entendido como seria eterno o reino de Davi, mas nós vamos ver que Jesus é a raiz de Jessé, e ele é descendência do rei Davi, e Jesus é eterno, e por isso o reino de Davi é um reino eterno para todos sempre. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu já louvo a Deus por esta oportunidade, de estarmos aqui. Louvo a Deus pela vida do meu companheiro, presbítero Francisco Vieira, que nesta noite veio cultuar junto comigo, nesta noite, fazer a obra do Senhor. Que Deus continue nos abençoando. Eu já peço para que ele venha nos despedir em oração. Nós já estaremos encerrando, e eu louvo a Deus por esta oportunidade. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Deus, em nome do Senhor Jesus, chamado aqui, queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, pela tua palavra, a qual tem trazido ao nosso coração através do teu servo, que ministrou nessa noite, abençoa ele, torna a tua função, ajuda tudo, e abençoa, Deus da glória, aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, por sabe o motivo, que pedimos a tua